Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira, episódio solo hoje porque tá difícil gravar. A verdade é que a gente tá sumido, né, gente? Praticamente um mês aí sem episódios. Eu tive uma viagem pra Índia a trabalho, enfim, acabei ficando doente depois, durante, foi meio que um caos. Mas está tudo bem, com o elenco, comigo, tá tudo em paz. Então estamos voltando, né? As gravações e os dias normais do DevSecOps Podcast, beleza? Então, o podcast não acabou, pelo contrário, a gente só não tá conseguindo gravar mesmo. Aí um sai de férias, o outro não manda mensagem, o outro morreu, enfim. Vocês vão descobrir quem morreu em breve. Pessoal, o negócio é o seguinte, estamos de volta, vamos continuar nossa série do ASP Source Code Practices, ou SCP, episódio número 4 hoje, pra gente continuar falando ali sobre boas práticas da WASP, né, do WASP SCP, que a gente já vem falando aí durante 3 episódios, né, ou 3 partes, vamos chamar assim, dessa série, né, que a gente resolveu fazer, que foi sugestão de um ouvinte aqui, inclusive, que a gente já mencionou o ouvinte aqui nos episódios anteriores, beleza? Então, para começar o episódio de hoje, aliás, antes de começar o episódio de hoje, falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros, né? O primeiro deles, o DevSecOps Podcast, que tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx oficial no Brasil, está abaixo aqui na descrição do episódio, tá? No YouTube, tanto também no nosso site, devsecopspodcast.com.br. A Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. Se você precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. Tá? E a Gold Security, que é especializada em Application Security. O foco dos caras é AppSec, beleza? Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security, tá? Lembrar também do nosso parceiro Alura, né? Alura que tem ali diversos cursos, uma plataforma fantástica de cursos ali online. Então, Alura que é nosso parceiro também, você tem 10% de desconto em qualquer plano da Alura com o nosso link, tá? O link também tá aqui abaixo na descrição do episódio no YouTube ou no nosso site devsecopspodcast.com.br, beleza? E por último, o appsec.jobs. Se você quer anunciar sua vaga de AppSec ou, né, buscar um emprego novo, appsec.jobs é o seu lugar, beleza? Bom, chega de anúncio, porque eu queria ficar rico com esse monte de anúncio, mas ainda não é o foco, beleza? Pessoal, episódio solo, vou tentar fazer um episódio aqui um pouco descontraído, né, um pouco mais leve, pra gente não ficar tão maçante ali no ASP SCP. De qualquer modo, sozinho é mais difícil gravar, você sabe como é difícil fazer sozinho, né, um episódio de 45 minutos. Até as minhas lives eu faço elas mais reduzidas, mas, de novo, né, antes de começar o episódio, lembrar, o DevSecOps Podcast não acabou, o Marcos tem a agenda dele, o Rodrigo tem a agenda dele, o Gabriel tem a agenda dele, então é muito difícil a gente consolidar todos juntos. Especialmente o Gabriel e o Rodrigo que estão no Brasil, eu e o Marcos que estamos na Europa. Marcos na Alemanha e eu aqui na Polônia. Então é muito complicado a gente consolidar as agendas, sentar e gravar. Esse um mês, além de eu ter ficado doente, ter tido minha viagem de trabalho, o Rodrigo saiu de férias, tá? Então enfim, literalmente começou a ficar muito difícil a gente gravar, tá? O podcast não acaba, nem que eu grave sozinho, nem que grave eu e o Rodrigo, eu e o Marcos, eu e o Gabriel, a dupla, traz convidado, tá? De um jeito ou de outro vai rolar. Não precisem ficar preocupados com relação a isso. Mas entendam que pelo menos esse mês aí, 2, 3 semanas aí, foi difícil gravar por conta desses percalços durante o caminho. Tá? Teve até um dia ou 2 aí que a gente tentou gravar, aí deu erro na plataforma, aí cai conexão e não sei o que. A gente falou, deixa pra lá, já estamos 2, 3 semanas, fica mais uma, né? Então, essa que é a verdade. Mas pessoal, vamos lá. Episódio de hoje, o ASP SCP parte 4. Então, deixa eu pegar minha colinha aqui do ASP SCP, que basicamente hoje a gente vai falar sobre 3 temas. Deixa eu pegar aqui, ó. Gerenciamento de arquivos, segurança em banco de dados e configuração do sistema. Beleza? As 3 categorias ou os 3 tópicos ali que a gente vai estar falando hoje, tá? Então, eu tô olhando para outra tela aqui, tá? Para quem tá só escutando aí não vai perceber, mas para quem tá no YouTube, não se sinta incomodado, porque eu tenho 2 telas aqui para ficar mais fácil a minha logística aqui, tá? Então vamos lá, sobre configurações do sistema, o ASP SCP sugere aqui uma série de checklists, né? Tem um deles aqui que é o seguinte, olha só que interessante.
definir quais métodos HTTP, GET ou POST, a aplicação irá suportar e se serão tratados de modo diferenciado nas diversas páginas da aplicação. Então, esse é o checklist. Olha que legal. Isso aqui, gente, são poucos times que eu vejo de desenvolvimento, pouquíssimos, na verdade. Tanto dev quanto o pessoal de infra e tal, que se preocupa com esse tipo de coisa. Por default, a maioria dos web servers tem habilitado, se não todos os HTTP methods, pelo menos post, get, put, options, delete. Pelo menos esses, tá? Mas às vezes sua aplicação nem precisa do delete, do put, por exemplo. Você só faz post, get e options, sei lá. Então tem que desabilitar. Vai lá e tira o negócio do ar. Eu tenho uma página aqui específica, uma URL específica que é só get. Então você habilita só o get naquele contexto, desabilita os outros métodos. Por quê? Quanto mais coisa habilitada, mais coisa rodando, mais coisa funcionando, você aumenta a superfície de ataque. Formas de interagir do cara aqui do outro lado que quer destruir a sua aplicação, quer roubar dados, quer fazer coisas do tipo. Então, tudo que não é necessário, tira, desabilita, desinstala. É simples assim. Tá? Esse específico de tratar os métodos, de habilitar ou desabilitar os métodos HTTP, é um dos, fundamentais, porque ninguém se preocupa com isso. O cara faz a aplicação, sobe, o servidor tá funcionando, fez post, tá, beleza. Eu já vi, eu não lembro se eu trabalhei, acho que foi com o próprio IS, uma aplicação que eu precisei trabalhar uma época, e a aplicação usava put, né? E eu lembro que uma página você fazia lá, apertava o botão, dava erro, apertava o botão, dava erro, e aí o erro era um 405, method not allowed, alguma coisa assim. E eu falava, cara, como not allowed, né? Já tá funcionando, é pra funcionar e tal. Aí eu fui lá no yes e tal e verifiquei que tava desabilitado por default put. Era só o get, o post e o options, acho. Aí tinha que habilitar manualmente o put para fazer funcionar. Então, veja, já é um contexto muito mais protegido. O cara que tá tentando fazer ali um put, por qualquer motivo que seja para um ataque, ele já seria barrado, a menos que eu explicitamente fosse lá e autorizasse aquele método no servidor, habilitasse aquele método no servidor. Beleza? Então, essa é a primeira checklist aqui. Ó. O segundo que eu queria comentar é o seguinte, ó. Remover código de teste ou qualquer funcionalidade desnecessária para o ambiente de produção, antes de instalar o sistema no servidor de produção, ou fazer o deploy, enfim. Isso aqui parece besta, mas código de teste, gente, não é para estar em produção. O código de teste, por natureza, ele já é vulnerável, ele já tem um monte de coisa hard-coded, por exemplo. Então, se tiver um leak no servidor, o cara já consegue baixar, consegue executar esse código dependendo de como ele está lá no servidor de alguma forma. Se ele conseguir uma brecha, né, entrar por algum lugar e executar aquele código, vai ter lá password, vai ter lá o efeito da execução daquele código. Então, você tem lá um método de teste, por exemplo, que é deletar todo mundo da base. E aí esse código está em produção. Por algum motivo, você fala, mas ninguém vai acessar esse código em produção, ninguém vai rodar. Faz o deploy. E aí esse código está lá. Se alguém conseguir, de alguma forma, acesso a isso, vai executar e tem, né, praticamente a permissão de deletar todo mundo do banco de dados. Um exemplo, tá? Hipotético aqui. Então, assim, funcionalidades desnecessárias, código de teste, tira. Porque, de novo, você está aumentando a superfície de ataque. Quando eu falo em superfície de ataque, gente, isso aqui tem muito a ver com isso. Imagina uma casa e o cara ele quer entrar na sua casa. Ele olha para a sua casa de fora, né? Ele tá olhando para a sua casa aqui de fora. O que ele vê? Além das paredes, né? Portas, 4 portas, 4 janelas. Então ele tem 8 possibilidades de entrar na sua casa. Se ele vê 2 portas, 2 janelas, ele tem só 4 possibilidades de entrar na sua casa. Se ele vê só uma porta, ele só tem uma possibilidade de entrar na sua casa. Obviamente, a outra possibilidade é pôr a casa abaixo, mas ele não está entrando na casa, ele está destruindo todo o recurso, né? Mas, veja, a superfície de entrada na casa são as portas e janelas. Ou, às vezes, sei lá, um alçapão, sei lá, um porão, enfim. Mas, de uma forma mais simplista, portas e janelas. Então, quanto menos portas, menos janelas, menos possibilidades de entrar, consequentemente, sair da casa. Então, o sistema, a aplicação é a mesma coisa. Você olha para a aplicação, ela tem 10 endpoints, cada endpoint está todos os métodos HTTP habilitados, tem código de produção, de teste rodando em produção, de algum motivo, tem funcionalidade que não é para estar lá e está lá aberta. Então, todas essas iterações ou interações do usuário, esse usuário ele pode ser normalmente um cara mal intencionado, muito mal intencionado. Então, são possibilidades para ele. Percebe? Você está praticamente dando novas formas dele te atacar. Então, tira de lá. É simples assim, beleza? E um outro que eu queria comentar aqui sobre configuração do sistema, tem um checklist bem extenso, desativar a listagem de diretórios. Isso aqui pode parecer antigo, né? Desativar a listagem de diretórios. O que é isso? A listagem de diretórios, por padrão, nos web servers hoje, ela é desabilitada.
que isso significa? Se você bater numa URL, por exemplo, você não vai listar os arquivos que estão no servidor. Você vai executar a página, executar o código, aquela coisa toda. Quando você habilita a lista de diretórios, é como se estivesse navegando no Windows Explorer, por exemplo, né? No navegador de arquivos. Então você está listando os arquivos que tem lá, você consegue fazer download, acessar os arquivos, acessar código-fonte, código de configuração, etc, etc, etc. Então, a listagem de diretórios, ela traz um problema absurdo. Absurdo, porque praticamente se o código está lá, o código está exposto. Toda a propriedade intelectual da empresa, toda a inteligência do seu negócio que está ali no seu software, praticamente está sendo exposto. Tá? Então, listagem de diretórios, hoje, ela é desabilitada por default. Na maioria dos web services, eu não conheço todos, mas a maioria deles, isso é desabilitado por default. Se você quiser que isso funcione por algum motivo, você tem que ir lá habilitar manualmente. Tá? Então, já tem meio que essa proteção, mas tem que tomar cuidado, porque isso é possível. Tá? Então, cuidado se você habilita isso, para que você está habilitando isso. Normalmente, alguém precisa baixar arquivo, sei lá, sobe um FTP da vida, um Drive, algum outro caminho, que não seja habilitar a listagem de diretórios no servidor. Tá? No servidor você tem dados muito importantes lá que você não quer que as pessoas baixem ou tenham acesso simplesmente assim. Beleza? Então, configurações de sistema, agora a gente vai para o segundo tópico. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Isso aí, DevSecOps. O segundo tópico tem aqui, ó, segurança em banco de dados. Cara, esse tópico eu queria fazer um parêntese aqui para explicar para vocês o seguinte. Gente, tudo, praticamente vai 99,9% das atividades hacker hoje, atividade hacker do mal, né? O pessoal que está fazendo o mal ali, é para acessar os dados da sua aplicação. Ou roubar esses dados, ou danificar esses dados, ou manipular esses dados, ou, sei lá, alguma coisa com os dados em si. Não o software, não a API, não a aplicação mobile. Elas são apenas o meio que os dados, as informações estão trafegando. Então é ali que ele vai atacar, porque é ali que está processando esses dados, essas informações. Mas o alvo principal normalmente é os dados. Às vezes, quando o cara quer só derrubar a sua aplicação, deixar fora do ar, o alvo não é o dado em si. Aí sim é a infraestrutura, o mecanismo, o meio e tudo mais. Mas no geral não é. Tá? No geral, o cara quer o dado, ele quer a informação, ele quer vender esses dados, ele quer fazer uma fraude, enfim. Tá? Então, segurança em banco de dados é um dos tópicos mais críticos deste planeta e arredores. Deste planeta e arredores, tá? Então, o que eu diria para você? Presta bem atenção, é uma lista extensa aqui de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 itens. Eu não vou falar todos, né? Vou falar mas é importante você prestar atenção nisso, tá? O primeiro item da lista é usar consultas parametrizadas fortemente tipadas. O que isso quer dizer? Você tem uma consulta parametrizada, você tem um SQL, uma query, num banco relacional, por exemplo, que vai ser executada com parâmetros que vêm do usuário, parâmetros que vêm da tela, coisas do tipo. Esses parâmetros, porque ele fala aqui, ó, fortemente tipado, para que esses parâmetros não possam causar SQL injection, por exemplo. Se é fortemente tipado, tá esperando um inteiro, o cara mandou um string, vai dar erro, vai dar pau. O certo é você tratar, fazer toda uma validação, né? Isso são outros 500, tá? Mas a segurança de dados, ele tá falando aqui, ó, as consultas parametrizadas fortemente tipadas, para você garantir que a consulta vai ser executada da forma que você espera que ela seja executada, e não da forma que o hacker está manipulando do outro lado. De novo, eu sempre falo hacker aqui, mas obviamente o conceito da palavra hacker, nesse sentido, o cracker, tá? O cracker, o cara que está fazendo a parte ruim, né? O black hat, vamos chamar assim, beleza? Outro item importante aqui, ó. Presta atenção, gente, presta atenção que isso aqui é muito crítico, cara. A aplicação deve usar o menor nível possível de privilégios ao acessar o banco de dados. A aplicação deve usar o menor nível possível de privilégios ao acessar o banco de dados. Por quê? Imagina que você tem uma aplicação, né, a sua API da vida está rodando e ela conecta com o banco de dados com um usuário SA, super admin. Né? Então ela pode fazer tudo no banco de dados, ela é o master. Se alguém consegue um SQL injection nessa aplicação, praticamente esse SQL injection ele tem os poderes de admin também. Então ele consegue não só fazer select, mas como truncar a tabela, como deletar o banco, como apagar dados, como dumpar, fazer tudo. Porque ele está usando o mesmo usuário que a aplicação está usando. Então o que ele fala aqui, a aplicação deve usar o menor nível possível de privilégios se a sua API, seu microserviço, ele vai num banco de dados que tem 500 tabelas, sei lá, 500 tabelas, 500 milhões de linhas de registro, eu não sei. Mas se o seu microserviço ele precisa alterar uma tabela e uma coluna, não é nem alterar, ele precisa só ler. Para que ele está usando, conectando no banco com SA? Então você põe um usuário específico naquele serviço que vai conectar com acesso específico naquela tabela.
naquela coluna, naquele dado, porque você reduz muito o contexto de ataque. Se alguém conseguir um injection nessa API, ele vai conseguir, no máximo, ler aquela uma tabela, não as 500 tabelas que tem no seu banco de dados. Tá? Então, é muito crítico que você restrinja o acesso da sua aplicação ao banco de dados em si. Ah, mas eu tenho uma aplicação aqui que tem que fazer tudo no banco mesmo. Um monolítico da vida. Aí você tem um problema, beleza. Mas dá para você segregar isso de alguma forma? Se der, faça. Tá? Essa é a recomendação aqui do OASP SCP. Bom? Outro item importante é não incluir string de conexão na aplicação. As strings de conexão devem estar em um arquivo de configuração separado, armazenadas em um sistema confiável e as informações devem ser criptografadas. Eu reduziria isso daqui, as strings de conexão devem estar em um arquivo de configuração separado. Eu tiraria essa parte do arquivo de configuração. Eu já iria direto para as strings de conexão devem estar em um sistema confiável. E aí você inclui, por exemplo, um secret manager, né, um vault da vida. Por quê? A string de conexão, gente, ela é uma informação sensível, assim, absurda. Por quê? Ela tem o usuário e a senha que conecta no banco de dados. Se você fez o item que eu falei anteriormente aqui, de restringir o acesso, né, no banco de dados especificamente, isso aqui acaba sendo menos crítico. Mas se você está usando o usuário admin, né, sem restrição nenhuma, para fazer tudo na aplicação, a string de conexão se torna ainda mais sensível. Porque quem tiver a posse dessa informação terá praticamente a posse do banco de dados também. Então, armazenar isso num vault, armazenar isso criptografado, né, num lugar seguro, aplicações .NET, por exemplo, o pessoal coloca lá no webconfig. Ok, ele está certamente protegido porque ele não está exposto, mas qualquer um que tem acesso ao servidor tem acesso ao banco também, percebe? Então, se ela está no vault que só a aplicação enxerga, está muito mais restrito. Então, veja, você consegue restringir ainda mais as informações. Não necessariamente arquivo de configuração é a solução para tudo. Ele talvez seja o jeito mais fácil para o dev, né, de fazer. Mas do mesmo jeito que você tem que ler o arquivo, salvar no arquivo, você lê no Vault e pega do Vault. Tá na mesma, eu diria, tá? O nível de esforço de programação. Talvez o nível de arquitetura mude ali um pouco, mas, gente, vamos lá, vai. Isso aqui é coisa fácil de fazer, tá? Então, o ponto aqui é, não inclui string de conexão na aplicação. Não deixa chumbado em código, não deixa lá. Tira de lá, coloca num lugar específico para isso. Como ele fala aqui, informações sensíveis em sistemas confiáveis. No caso, um Vault da vida, tá? E criptografado, obviamente, tá? Outro detalhe que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Eliminar o conteúdo desnecessário incluído por padrão pelo fornecedor, como esquemas e bancos de dados de exemplo. Para quem já usou a SQL Server da vida, por exemplo, ele traz lá o Sales, né? O Sales Database, o Northwind, tem umas bases uma base de, como é que fala? De teste lá, de exemplo, para você testar, brincar, enfim. Apaga isso de lá. Por quê? Os caras que vão atacar, eles já sabem disso, isso já está lá. Então, às vezes essa base está com configurações padrão, já tem um usuário padrão para isso, uma senha padrão, então te apaga tudo isso. O seu banco, por exemplo, já está no IP padrão. IP não, né? IP é mais restrito ali, mas já tem uma porta padrão, já tem um banner padrão de acesso. Então, todas essas questões padrões, os hackers já sabem, os caras do mal já sabem. Então, se você deixar tudo isso instalado, tudo configurado por padrão, inclusive esses bancos e esquemas, né, que ele fala aqui de exemplo, tá lá, já é uma porta para o cara entrar também. E uma vez que ele está no banco com uma, ele escalar privilégio, ir para o outro lado, navegar ali, é mais fácil, tá? Então, reduza a sua superfície de ataque. Praticamente o SCP, tudo que a gente está falando aqui, não tudo, mas algumas coisas, é sobre redução de superfície de ataque, gente. E é muito crítico isso, porque se o pessoal tem mania, né? Sobe a aplicação, instala, faz funcionar, next, finish, aí tá lá, porta default, diretório default, senha padrão, usuário padrão. Tudo isso, eu diria que o cara nem tá te invadindo. O cara não tá nem, de fato, fazendo um ataque. Ele tá só testando. Coisas padrão que você deixou habilitado. Então, ele está acessando, você colocou lá, o seu banco de dados instalou, está na porta padrão, está com o usuário admin, sem admin, 1, 2, 3, o cara está com acesso válido. Ele sabe o seu usuário e sua senha. Percebe? Ele não quebrou o seu usuário e sua senha, ele não burlou um sistema de segurança para acessar o seu banco de dados. Ele já tem o seu usuário e senha. Ele tem um acesso legítimo. Eu diria que você é cúmplice desse ataque. Vou fazer uma série sobre isso. Sendo cúmplices dos ataques a mim mesmo. Porque, né, e isso está ligado diretamente ao ASP Top 10, acho que o ASP Top 10 agora está no 7 ou 8, que fala de Security Misconfiguration, que é exatamente esses pontos, gente. A falta de configuração ou configurações default
acabam trazendo um impacto negativíssimo por conta desses mapeamentos que tá fácil de fazer, tá? Então, esse item ele fala um pouquinho nesse sentido, tá? Outro item que eu queria falar sobre proteção de banco de dados aqui é aqui, ó, desativar todas as contas criadas por padrão e que não sejam necessárias para suportar os requisitos de negócio. Isso aqui está diretamente ligado com o item anterior, a diferença é que aqui está focado em contas especificamente. Usuário SA, usuário admin, usuário 1, 2, 3, sei lá, esse tipo de coisa. Mano, você instalou um banco de dados, subiu um banco de dados novo, primeiro, você apaga tudo que tá lá, tudo que é default, troca a porta se você puder default, bota um usuário específico, tem que ter um usuário administrador, né, mas troca o nome desse usuário administrador, não deixa admin 1, 2, 3, bota um usuário randômico, gera um usuário com o nome da tua empresa, underline o seu nome, underline o seu ID da empresa, sei lá, coisas que vão dificultar eu adivinhar esse usuário, por exemplo. Bota uma senha randômica forte, gera aí usa um gerador de senhas da vida, sei lá. Então você já tem a sua conta admin ali modificada. Aí, porta, enfim, né? Já falando portas, diretórios, esse tipo de coisa. Aqui está especificamente em contas. Então você vai lá e limpa tudo isso. Ah, cria uma conta aqui teste, apaga. Cria uma conta aqui não sei o que, apaga. Apaga tudo. Deixa só a sua conta administrador, que você está instalando agora do zero. E aí você começa a criar as contas das suas aplicações, serviços, etc. Que vão, de fato, precisar acessar o banco de dados no contexto específico, com os acessos específicos. Que foi um item que a gente falou aqui anteriormente. Tá? Então, esse hardening, isso é um hardening, tá, gente? É assim, é fundamental. A maioria, gente, acreditem no que eu falo. A maioria dos problemas de segurança que acontecem hoje é por falta de configuração, falta de hardware, falta de você mudar uma porta, mudar uma senha, coisas do tipo. Tá? Então, carecidamente eu peço que faça, beleza? Indo para a última categoria, gerenciamento de arquivos. Olha só, então, gerenciamento de arquivos é o seguinte, tem algumas coisas aqui que eu queria falar com vocês de uma forma não agressiva, mas de uma forma que vocês entendam, né? Vamos lá. Por quê? Muito sistema hoje em dia precisa ler arquivo, gravar arquivo, ler log, gravar log, enfim, ou arquivos próprios, né? É a própria requisito de negócio, enfim. Então vamos lá. Então, uma informação aqui, ó. É o primeiro item da lista, tá? Não repassar dados fornecidos pelos usuários diretamente a uma função de inclusão dinâmica. Não repassar dados fornecidos pelos usuários diretamente a uma função de inclusão dinâmica. Por quê? Isso aqui é o seguinte, quando você vai manipular um arquivo, gravar arquivo, salvar arquivo, ler arquivo, você está praticamente usando recursos do sistema operacional, né, na sua aplicação. Porque você vai ter que ler diretório, né, gravar arquivo, stream de memória, coisas do tipo, né? Falando de uma forma bem genérica, tá, gente? Então, quando o usuário, você fala assim, vou ler, o nome do arquivo vai ser o dado que o usuário me passar. Aí o usuário te passa, você pega esse dado e joga direto lá para gravar, para usar o nome do arquivo, tal. Só que isso que o usuário te passou, ele não é confiável. Você não sabe quem é esse usuário. Por mais que o cara esteja logado, o que quer que seja, você não pode confiar, você tem que tratar essa informação. Então o que ele fala é não passar dados fornecidos pelo usuário diretamente a uma função de inclusão dinâmica. Ou seja, para que essa função não vá executar um command injection, por exemplo. Em vez do nome do arquivo, o cara te passa um comando que vai listar o diretório. O cara te passa um comando que vai apagar os arquivos daquele diretório, coisas do tipo. Se a sua aplicação tem privilégios para gravar um arquivo, por exemplo, né, naquele diretório, ela tem privilégio para fazer outras coisas. Então, por default, você está liberando um command injection aqui, bem em linhas gerais, tá? Então, o que ele está falando aqui é, proteja contra isso, tá? Filtra os dados, falta uma whitelist, valida, enfim. Tá? Outro item, ó. Solicitar autenticação antes de permitir que seja feito o carregamento de arquivos. Cara, isso aqui é meio relativo. Por quê? Você está num portal de vagas e tem uma tela, um cara que vai fazer o upload do seu arquivo. Não necessariamente você está autenticado para fazer isso. Né? Mas se fez meio que né? Você tem ali o seu nome, tem uns dados ali. Mas o cara pode pôr dados falsos de uma maneira geral e fazer um upload de um arquivo malicioso. Tá? Então, solicitar autenticação antes de permitir que seja feito o carregamento de arquivos é meio relativo, e eu não sei se isso se aplica a todos os sistemas, mas faz parte do checklist. Tá? Você está no sistema contextualizado, autenticado, tal, valida, né? Pô, beleza, o cara está subindo um arquivo aqui, ele está autenticado, é o Cássio que está logado no sistema, ele pode fazer isso, etc, tá? Acho que é importante mencionar. Outro item legal, limitar os tipos de arquivos que podem ser enviados para aceitar somente os necessários a propósito do negócio. Então você tem uma tela lá, por exemplo, que você espera que o cara suba uma planilha. XLS, XLSX, tal. Aí o cara tá subindo EXE.
DLL, PDF. Mano, não, né? Isso deve ser barrar no front-end direto, né? Já melhorar até o X ali do cara, mas você não pode confiar, então você barra também no back-end. Mas isso aqui é uma das coisas, porque você aceita qualquer coisa, depois você filtra, aí você não quer filtrar lá no depois, você vai ver que você está processando coisa que não era para processar, o cara subiu um executável que é um malware, né? Um malware que auto-executa. Então, não, filtra, tá? Se você precisa só de PDF, é só PDF. Você precisa de qualquer coisa, aí beleza, não tem muito filtro, você tem que tratar de alguma forma. Mas é importante você limitar esse tipo de arquivo que você pode receber, tá bom? Então, o gerenciamento de arquivos, especialmente aí aplicações web e tal, ele é meio crítico, né? Por conta dessas... Acaba sendo uma porta de entrada de ataque, upload de arquivo, né? Onde a galera vai subir coisa, vai tentar manipular, vai passar controles, etc, etc. Então tem que tomar muito cuidado, ficar muito esperto nessa parte, tá? Não salvar arquivos, olha que interessante isso aqui, ó. Não salvar arquivos no mesmo diretório de contexto da aplicação web. Por quê? Os arquivos devem ser armazenados no servidor de conteúdos ou no banco de dados. Não salvar arquivos no mesmo diretório de contexto da aplicação web, os arquivos devem ser armazenados no servidor de conteúdos ou no banco de dados. Isso aqui está basicamente uma boa prática, né? Então você está salvando arquivos, você não salva no mesmo diretório da aplicação, você salva num servidor separado, numa pasta separada, no banco de dados. Então, arquivos, né, que você vai manipular, não fica dentro da aplicação. A aplicação é a aplicação, né? Tem que ter arquivos da aplicação. É meio como um contexto de responsabilidades, mas isso aqui é até um pouco de proteção, porque se o cara está subindo coisa maliciosa e você está salvando no mesmo diretório da aplicação, você pode causar indisponibilidade da aplicação. Se você está salvando isso separadamente, o problema vai acontecer lá em outro lugar, seja o problema qual for, mas ele não vai danificar a sua aplicação de certo modo. Ela só foi o meio ali para fazer isso acontecer. Tá? Então, é importante essa separação aqui, beleza? Eu ia, olha só, esticar esse episódio nesse contexto, né, pra gente, obviamente, usar o tempo aqui. Mas, o próximo episódio seriam apenas 2 categorias, que é o gerenciamento de memória e práticas gerais de codificação. Então, eu vou pegar essas 2 categorias e falar agora, né? Temos praticamente 15 minutos aqui ainda de episódio, um pouquinho mais. Acho que dá pra gente encerrar a série do ASP SCP. Solo, olha que bonitinho, né? Esses vagabundos vêm gravar aqui, os caras fazem 2, 3 categorias. Eu sozinho faço 5. Eu sou foda. Então vamos lá, vamos continuar aqui as categorias, para não ficar falando só de arquivos ou voltar em banco e tudo mais. Então, outra categoria aqui, gente, as 2 últimas, tá? Pra gente acabar a série do ASP SCP é gerenciamento de memória. Gerenciamento de memória. Isso aqui, ele depende da linguagem que você está utilizando, da aplicação, tem um contexto muito mais específico, tá? Muitas linguagens hoje em dia fazem esse gerenciamento para você não precisa muito se preocupar com isso. Mas vale a pena prestar um pouquinho de atenção, porque pode ter contexto aqui que faça sentido para você. DevSecOps. Então, eu queria falar o primeiro aqui, ó. Verificar se o buffer é tão grande quanto o especificado. Eu já vi problemas em C e C++, por exemplo, o pessoal estava tentando escrever na memória conteúdo maior do que o buffer tinha. Então você vai causar um buffer overflow, que pode gerar que pode não, né? Que já é uma exception, que pode gerar outros problemas, que pode ser vetor de ataque. Né? Então, basicamente aqui, verificar o tamanho do buffer e coisas do tipo, acho que é importante, né? Um outro item aqui, ó. Aqui, ó. Evitar o uso de funções reconhecidamente vulneráveis, como printf, stringcat, str, scpa, etc. Isso aqui está muito específico para C ou C++, se eu não me engano. Por quê? Teve uma época que essas funções, praticamente todas elas foram identificadas como problemáticas ou que tinham vulnerabilidades. E aí criaram-se funções, no próprio framework da linguagem, funções seguras. Então tem lá o sprintf ou printfs, que é o safe ou secure. Então é essas que você usa, mas as funções acabaram ficando lá e disponíveis na biblioteca. Então o que ele está falando aqui não usa essas funções. Por isso que eu falei, gerenciamento de memória, gente, a gente não controla muito, né? Quando a gente fala de Java, C Sharp, Node, as linguagens aí padrões de hoje em dia, você nem se preocupa com memória. Você taca pau e vai que vai. Né? Mas tem problemas que acontecem na memória que é importante a gente conhecer, né? É importante conhecer a sua própria linguagem para ver quais são os seus limites, tá? O outro item aqui é utilizar controle de entrada e saída para os dados que não sejam confiáveis. Isso aqui não só para memória, para qualquer lugar, né? Tem lá no ASP Proactive Controls lá, item 5, né? Validate all input. É simples assim, validate all input, né? É simples assim. Beleza? Então vamos para a última. A última ele fala aqui, ó, práticas gerais de codificação.
DevSecOps. DevSecOps. Práticas gerais de codificação, tem um monte aqui, gente. Tem 3, 6, 9, 10, 11, 12 itens também, tá? Então eu vou falar de alguns aqui pra gente encerrar a série do ASP Source Code Practices, que eu acho que foi uma série muito bacana. Estava previsto para acabar no próximo episódio, mas de novo, como eu acabei fazendo sozinho, eu já falo mais rápido, não tem tanta discussão e debate, acabou indo um pouquinho mais rápido, então as duas últimas categorias eu trouxe para o episódio de agora, a gente vai encerrar hoje essa série então, beleza? Mas vamos lá, olha que legal isso aqui, ó. Práticas gerais de codificação, gerais, tá? Boas práticas gerais. Restringir a geração e alteração de código por parte dos usuários. Restringir a geração e a alteração de código por parte dos usuários. O que isso aqui está falando? O que esse item específico aqui está falando? Quem mexe no seu código-fonte? Lá, você usa o GitHub, beleza. Quem tem acesso ao seu repositório? A empresa inteira? Só a sua squad? 2, 3 squads? Quem mexe naquele código-fonte específico? Sei lá, você é do tipo de mobile, então você mexe no código-fonte do Android, beleza? Do seu aplicativo da sua empresa. Quem deveria poder acessar esse repositório é só o time de mobile. Tá? Só o time daquela squad específica. Beleza? Quem pode fazer pull request, commit, push, criar branch, tá? Todo mundo é squad? Não, discussão. Né? Normalmente é só o team lead que faz essa criação de branch, o arquiteto, se é que tem, o tester não cria muita branch, o cara de segurança ele tem acesso à leitura, mas não fica commitando código, percebe? Então, mesmo dentro da squad ou das pessoas envolvidas naquele produto, no caso do mobile, que eu estou dando exemplo aqui, o contexto ele é diferente para cada um. Então, não é todo mundo que gera e altera código, né? Que é o que ele fala que é restringir a geração e alteração de código por parte dos usuários. Simples assim, gente, porque você garante que quem está mexendo no seu código é de fato quem deveria mexer no seu código, e não qualquer um na empresa. Até a leitura, né? O que está lá no código às vezes é muito restrito, às vezes é propriedade intelectual, patente, às vezes tem arquivo de configuração, coisas lá no código que não era para estar lá, né? Que acaba vazando, né? Simplesmente porque gente demais tem acesso, então tem que tomar muito cuidado. E eu já vi muita gente falar isso aqui pra mim, o seguinte, falar, mas Cássio, o repositório é restrito interno, então só as pessoas da empresa têm acesso. Sim, ok, não quer dizer que dentro da sua empresa não tem pessoas mal intencionadas, não quer dizer que dentro da sua empresa não tem pessoas que deveriam saber a secret do Azure, que dá permissão lá de fazer qualquer coisa na sua conta da Azure, por exemplo, que tá no código-fonte, no arquivo de configuração. Então não é porque só o acesso está interno que está seguro, não. O acesso tem que estar gerenciado. Quem é de fato que pode ver, alterar, etc, etc. Fazer commit, fazer push, aquela coisa toda, tá? Então é isso que ele está falando nesse item específico aqui, beleza? Outro item aqui, ó. Aqui, ó. Quando a aplicação tiver que ser executada com privilégios elevados, aumentar os privilégios o mais tarde possível e revogá-los logo que seja possível. O que isso quer dizer? Imagina que a sua aplicação, em determinado momento, ela precise fazer algo na máquina, no servidor, enfim, que ela precise de permissões maiores. Ou seja, admin, por exemplo. Tá? Vou dar um exemplo mais esdrúxulo aqui. Então tem um momento lá que a sua aplicação ela vai usar o usuário admin. Então você sobe esse usuário admin, vamos chamar assim, torna ele disponível, troca o usuário da aplicação no momento exato que você precisa fazer isso. Fez a sua operação, você já cancela esse acesso e volta para o acesso anteriormente. É isso que ele está dizendo. Então, exemplo clássico. Pessoal, eu sou o Cássio, eu sou o time de segurança, eu não tenho acesso ao banco de dados. Eu preciso desse acesso para fazer uma auditoria. Vai durar uma semana. Ótimo, o time de banco de dados vai lá e me dá acesso por uma semana. Eu começo a auditoria, termino a auditoria, não tenho mais acesso. É mais ou menos essa analogia. Para garantir que a sua aplicação vai ter acesso privilegiado ou elevado, nesse caso aqui, no momento que ela precisa, ou durante o tempo necessário, e não admin o tempo todo, a vida inteira, para nego vir esfolar a sua aplicação, acessar como admin a porra toda e cagar com a sua empresa, tá? Então, é isso, beleza? Outro item outro item importante, ó. Restringir, não, isso aqui eu já falei, não transferir diretamente dados fornecidos pelo usuário para qualquer função de execução dinâmica sem realizar o tratamento dos dados de modo adequado. Isso aqui ele está falando para você, olha, pentelho, pimpolho, não caia em SQL injection, command injection, qualquer injection da vida, não caia, valida qualquer informação que veio do usuário.
Mesmo API, mesmo formulário, não interessa. Valida. Faz whitelisting, faz sanitização, validação, caralho que for. Para você garantir que o cara não tá manipulando a sua aplicação. Ou pior, né? Usando a sua aplicação como um meio ali para burlar e fazer coisas do tipo. Tá? Então você valida. De novo, lá no ASP Proactive Controls, no item 5, Validate All Inputs. É isso, meus jovens. Validate All Inputs. Validate All Inputs vai salvar 80% dos seus problemas. Eu garanto para você. 80% dos seus problemas está em inputs que você não valida. Tá? Então, começa a cuidar. Olha outro item legal aqui, ó. Revisar todas as aplicações secundárias, códigos e bibliotecas de terceiros para determinar a necessidade do negócio e validar as funcionalidades de segurança, uma vez que essas podem introduzir novas vulnerabilidades. Revisar todas as aplicações secundárias, códigos e bibliotecas de terceiros. Vou parar aqui. Por quê? Isso aqui, gente, é o seguinte. Biblioteca de terceiro, hoje, é 70% do seu software. 70% do seu software hoje é composto por libs de terceiros, open source, fazendo 500 coisas para você. 30% do seu código é a sua aplicação mesmo. Você vai lá no banco de dados, grava, busca aquele usuário, O resto é tudo framework, é tudo coisa que já está pronto, que você pegou de open source, que você pegou comprou um componente, sei lá. Então, validar, o que ele fala aqui, ó, revisar as aplicações secundárias, código, etc. O que é esse revisar? Cara, eu estou usando aqui a biblioteca X. Essa biblioteca tem vulnerabilidades conhecidas, públicas? Eu estou na última versão, eu estou usando uma versão muito antiga, eu estou usando uma biblioteca que já teve vulnerabilidade, mesmo que não tenha na versão atual. Essa biblioteca que eu estou usando tem uma licença que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que fazer um copyright, anunciar, pagar, sei lá. Só de ser open source você não precisa pagar, né? Mas no sentido de eu tenho algumas obrigações legais com relação à licença daquela biblioteca. Então você está cumprindo tudo isso? Não tá. Você não tá cumprindo. Ninguém lê a licença de porra nenhuma. Então você não está cumprindo a licença das bibliotecas que você usa. Como é que você faz essa revisão, esse trabalho como um todo? A gente já fez episódios aqui falando sobre isso. Mas você faz isso basicamente com Software Composition Analysis, ou SCA. Ferramentas que vão te trazer um inventário das suas bibliotecas, riscos legais, vulnerabilidades, aquela coisa toda. Então, isso aqui, gente, é muito crítico. Isso aqui eu diria que, cara, validate all inputs e fazer isso aqui, 99% da sua aplicação está protegido. O restante é configuração cagada. Ou seja, resolver os problemas de segurança, olha isso. Você faz 3 coisas e resolve os problemas de segurança. Vou fazer um episódio sobre isso também. Mas é isso, cara. Muita gente não valida, né? Que ele fala aqui, ó, aplicações secundárias ou códigos de bibliotecas de terceiros. Ou aquele código do Stack Overflow que salva a sua vida. Aí você vai ver lá nas entrelinhas, tem lá um push dos dados para um site externo, você nem se ligou. Então é importante tomar cuidado. Inclusive, hoje em dia, o que mais tem pegado no mercado é o famoso supply chain attacks, né? Então, bibliotecas de terceiros, etc. Da cadeia de software, praticamente quando tem uma vulnerabilidade, né, um ataque ali, você está praticamente vulnerável também. E tem ataques de supply chain que não são nem vulnerabilidades de fato. Você pode ter, por exemplo, uma biblioteca que tem lá um protestware, por exemplo. Protestware, olha que palavra bonita, pesquisei o que é isso. E essa biblioteca ela tem um comportamento anômalo. Ela não necessariamente tem uma vulnerabilidade, mas ela se comporta de uma forma anômala, uma forma suspeita, vamos chamar assim. Então, sei lá, você tem uma biblioteca que é para arredondar o campo da tela do browser X. Mas essa biblioteca tem tanta linha de código, tanta coisa lá, que especificamente um browser muito específico, na data específica, ela faz um push para algum lugar de informações. Né? É código-fonte, está no seu site, está rodando, não tem acesso à maioria das coisas que estão lá. Então, veja, é um comportamento estranho. Eu duvido, em outros tempos eu diria, eu dou o meu pi. Se os senhores que estão ouvindo esse episódio leem linha por linha do código-fonte que vocês, o código-fonte de terceiros que vocês baixam para usar, eu duvido. Passou de 10 linhas, vocês já não leem. E qualquer biblioteca open source tem 100, 5 mil, 10 mil, 100 mil linhas de código. Fácil. Né? Eu duvido que vocês leem o código para entender o que está acontecendo ali. Você não lê. Você baixa, usa a função que você precisa e acabou. Malemar, você lê a própria função que você precisa. Malemar, você lê o nome. Você fala, isso aqui faz isso, faz. Né? Então, assim, não tem. Essa validação é muito difícil de fazer.
Por isso que você precisa de ferramentas de SCA. Tem ferramenta open source, mas não tem como deixar de falar do nosso parceiro Checkmarx, que tem a ferramenta de SCA absurdamente fantástica. Um clique, você dá 2 cliques, integrou o seu repositório, apertou o botão scan, você tem todas as bibliotecas de terceiro que estão no seu projeto, todos os riscos legais, todas as vulnerabilidades que estão naquelas bibliotecas que você está usando. Inclusive supply chain attacks, bibliotecas com comportamento anômalo. Então, é o tipo de ferramenta que você precisa, não tem como fugir disso. Tem ferramenta open source? Caso tem, Dependency Track, por exemplo, Dependency Track da OWASP, faça isso. O Dependency Track o Dependency Check, né? Ele faz isso para você. O Dependency Track tá relacionado, mas ele faz uma outra coisa. Então, você precisa disso, gente. Não tem como fugir, tá? Olha que legal também, ó. Utilizar mecanismos de verificação de integridade por checksum ou hash para verificar a integridade do código interpretado. Bibliotecas, arquivos executáveis e arquivos de configuração. O que isso aqui quer dizer? Imagina que você, por exemplo, você baixou um executável aí da Microsoft, baixou o Visual Studio, sei lá. Esse exe do Visual Studio, você consegue validar. Tem um checksum, tem um hash gerado pela Microsoft, que ela assina digitalmente esse executável. Fala, olha, o Microsoft tem um certificado que a CertSign, por exemplo, me deu, então ela garante que eu sou aquela entidade, eu estou assinando esse executável aqui, você, Cássio, pode verificar que fui eu que fiz. Então, essa é uma forma dos seus clientes, usuários, enfim, verificarem se aquele software é seu, de fato. Ou você verificar se o que você está executando é, de fato, daquela pessoa, daquela empresa que disse que fez aquilo. Então, hash, checksum são formas de você validar a integridade. O que é isso? A partir do momento que foi compilado aquele delivered, né, foi entregue, não teve modificação no meio. Se tem, foi quebra a assinatura praticamente, você não consegue validar. Então, normalmente quando você vai baixar, tem lá um hash, um checksum. O hash é, eu, Cássio, gerei esse XZ, o hash é esse. Se você baixou e gera o hash dele de novo e o hash está diferente, esse arquivo está modificado, é melhor você não usar. Porque não foi esse o hash que eu garanti quando eu finalizei o meu processo de build, aqui, o meu processo de entrega. Então tem que tomar muito cuidado, e isso é uma das formas de você validar a integridade das coisas que você usa e das coisas que você entrega também, tá? Fica aí como última dica da nossa série do ASP-SCP, ou ASP-SCP, para vocês. De novo, esse documento do ASP-SCP aqui, gente, eu tô com ele aqui, minha cola, em português, tá? Tem em português lá no site da OASP. E a última versão dele aqui, ó, dezembro de 2022. Ou seja, a gente está em abril, então tem 4 meses, tá? Se considerar que foi no meio de dezembro, 4, 5 meses, então tá fresquinho, em português, novo, tá? Novinho, fresquinho. Tem muita coisa para ler. Essa série, né, que a gente começou com os meninos gravando todo mundo, o primeiro e o segundo episódio, depois foi eu e o Marcos, e hoje estou encerrando aqui sozinho porque a logística de gravação tá absurda. É uma série que tenta estimular você a buscar mais esse tipo de coisa. A OASP por si só já tem muita coisa. Gente, eu diria que ela já tem tudo que você precisa lá. Mas tem outras formas também de você conseguir frameworks, boas práticas, etc. Então, a gente fez essa série aqui de 4 episódios. Era para ser 5, mas acabou ficando 4 episódios. Onde a gente resumiu para você, mas muito resumido. Cada categoria aqui tem 12, 20. Tinha categoria com 30 itens aqui. A gente leu 2, 3 aqui no episódio, tá, gente? Então, baixa o ASP-SCP. Cria ali um guia com seus desenvolvedores, faz uma discussão ali com a galera, o que é legal implementar, o que é legal não implementar, o que você já tem, o que você já não tem. Então, faz muito sentido isso. Começa a usar essas boas práticas, eu garanto que você vai estar mais protegido, o seu software vai ter mais qualidade e mais segurança, tá? Porque no fim das contas, é isso. Eu sou o Cássio Pereira, sozinho hoje gravando com vocês. Desculpa a audiência que a gente não gravou esses últimos dias, estava muito difícil mesmo. Eu fiquei doente, fiquei com inflamação de garganta que praticamente me barou assim, por 2, 3 semanas fácil. Teve a viagem de trabalho que fui para a Índia. Aliás, eu estive na Índia, na Silicon Valley indiana, que é a cidade chamada Bangalore. Pesquisem aí, mas teremos um episódio exclusivo para falar da Índia. Como foi a Índia, minhas impressões, o que eu vi lá de tecnologia, esse tipo de coisa. Então, aguardem. Não sei se já no próximo episódio a gente vai fazer isso. Eu não quero fazer esse episódio sozinho, quero gravar com os meninos. Então depende um pouco da agenda, mas teremos um episódio só para falar sobre a Índia, tá? Então, continue acompanhando o DevSecOps Podcast no meu Instagram, Cássio Developer, né? Instagram.com/Cássio Developer. Todos os cortes do DevSecOps Podcast estão lá. Eu posto lá no Reels, posto no meu feed também. No próprio YouTube tem o DevSecOrtes Podcast. Então acompanhe os cortezinhos dos episódios passados, das outras temporadas, que tá muito bacana também, beleza? Compartilhe esse episódio. Compartilha essa série, eu diria. Pega os 4 episódios dessa série, como teve do ASP, como teve outras.
teve do SDL, por exemplo, compartilha essa série com quem vai trazer, com quem você acha que vai gerar valor, especialmente para desenvolvedores isso daqui, tá? Então, você conhece alguém que precisa desse conteúdo, que vai fazer sentido, compartilha para aquela pessoa, manda uma mensagem, tá? Compartilhar no feed, às vezes você vai flodar um monte de gente que o pessoal vai ficar bravo com você. Então, compartilha pro amiguinho que você sabe que vai gerar valor mesmo, tá? Eu sei que você tem grupo de WhatsApp aí, esses grupos são legais, porque é aquela pessoa, o pessoal que tá focado naquele conteúdo, naquele tema do grupo. Por mais que vocês fiquem falando aí de futebol e política, eu sei que tem um tema central do grupo. Beleza? Então compartilha, curte e comente. Não deixe de comentar, gente. Comente o que você achou dessa série, quais outras séries você quer ver aqui no DevSecOps Podcast, porque a gente faz isso para vocês. A gente gosta, a gente trabalha com isso, mas a gente faz isso para vocês. Então, manda feedback pra gente e comenta, porque faz muito sentido. Não deixe de entrar também na nossa comunidade do Discord. Tá? Tem uma comunidade do DevSecOps Podcast no Discord que o pessoal interage muito lá. Aliás, essa série foi uma sugestão que veio por lá. Né? Tem convidado que a gente vai gravar aqui, veio por lá também as sugestões, então o pessoal lá tá interagindo bastante, a comunidade tá ficando muito forte, beleza? Mais uma vez, obrigado, eu sou o Cássio Pereira, a gente se vê na próxima semana, valeu! Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.